Existem diversas formas da gente trabalhar o raleio em si, né? Existem alguns métodos que utilizam. Olá pessoal, meu nome é Engenheiro Augusto Penso, tá? E hoje eu vou estar falando aqui para vocês um pouco a respeito da cultura do pessegueiro, né, num cultivo um pouco diferenciado que é aqui na região da Zona da Mata de Minas Gerais, né? Que é uma região relativamente nova com o cultivo dessa cultura, né? E vem apresentando alguns aspectos diferenciados em relação às outras regiões produtoras, né? E que vale a pena estar passando aqui para vocês. Então, principalmente ao que diz respeito a ciclo total, né? E a qualidade do fruto produzido, tá certo? Se a gente considerar as demais regiões produtoras, como na região sul, né, as regiões de São Paulo, até mesmo aqui próximo, mais próximo da gente, na região de Barbacena, né, nós temos uma janela de mercado que é tida aí do final de setembro, início de outubro, se estendendo até dezembro, né, sendo em ordem cronológica, então, aqui na região de Barbacena, depois São Paulo, depois a região sul, tá certo? Então, essa é a nossa janela produtiva de pêssego no país como um todo, tá certo? Aqui na Zona da Mata, né, pelas condições de clima que a gente tem, principalmente essa condição de altitude não tão elevada quanto a Barbacena, a gente está aqui numa região em torno aí de 700, 800 metros de altitude, né, com uma condição de inverno tida como mais ameno, tá certo? A gente consegue antecipar a floração, como vocês conseguem ver, tá? Hoje a gente está aqui na primeira semana de julho, né? Já em plena floração. Então, se a gente considerar um ciclo da cultura como 12 a 16 semanas, dependendo da cultivar, né? A gente vai estar produzindo fruto, então, a partir da metade de agosto, início de setembro. Então, vejam, a gente consegue sair de toda a janela produtiva das outras regiões produtoras. Então, é uma janela muito favorável ao produtor. Por quê? Ele vai conseguir um preço de mercado muito mais atrativo, né? Sem competição praticamente com as outras regiões produtoras. Então, isso é um fator muito importante para a produção aqui da nossa região, tá certo? Uma outra vantagem, pessoal, da produção de pêssego aqui na região da Zona da Mata de Minas é relacionada, então, a essa questão ambiental. Né? Por quê? Porque é uma condição que nos favorece ou nos fornece uma certa quantidade de frio, né? Em função da altitude mais elevada, né? Porém, ainda associado a isso, com a utilização de cultivares que a gente chama de baixa necessidade em frio, né? Fazendo da utilização de produtos indutores de brotação, podas diferenciadas e ainda a utilização ou a possibilidade de controle da irrigação, isso nos permite controlar de forma mais adequada o momento, então, da indução, da quebra de dormência, na indução da brotação e do florescimento. Então, programando esse estágio, então, para os momentos mais adequados, conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade do nosso mercado. Uma das vantagens da produção aqui na nossa região, né, está relacionada à questão das doenças, né, correlacionada com a questão ambiental. Por quê? Nas nossas condições, né, o período em que o fruto se desenvolve, né, é o período do inverno praticamente, né, o iniciozinho da primavera no máximo. Né? Então, nas nossas condições, esse período é de baixa precipitação, né, com baixa umidade relativa do ar. Né? Então, a baixa umidade relativa do ar, então, ela vai dificultar o surgimento, né, e disseminação, ou aumento de doenças, tanto causadas por fungos como por bactérias. Né? Algumas das principais doenças do pessegueiro, a gente tem a bacteriose, né, que praticamente não tem controle químico, né, e a Monilínea frutícola, né, que vai causar então a podridão parda, que são muito danosos nas regiões tradicionais de cultivo lá na região sul, né, principalmente quando associadas à mosca das frutas. Né. No nosso caso aqui, como a gente não tem então umidade, essas doenças elas não aparecem ou não se espalham. Tá? A gente vai priorizar o controle de mosca das frutas. Essa sim tende a ter um potencial mais destrutivo nas nossas condições. Então, pessoal,
do que se trata o raleio, tá? O raleio, então, ele é a eliminação ou de parte da carga de frutos da planta, né? Como vocês puderam ver lá na planta, então a gente tem uma floração bastante abundante, né? Que se houver o pegamento de todas aquelas flores, então vai resultar numa carga de frutos muito elevada, né? Então a planta ela praticamente ela não tem condição de manter todos aqueles frutos, né? Que lá no final no momento da colheita, para que esses frutos eles atinjam um tamanho comercial aceitável, né, que gira em torno aí de 50, 55 milímetros ou mais, né? Então, para que esses frutos então eles atinjam esse padrão comercial, a gente precisa eliminar parte da carga da planta, para que os frutos remanescentes então tenham menos competição entre si, né, e que eles possam então aumentar o seu tamanho final dessa forma, tá? Então, existem diversas formas da gente trabalhar o raleio em si, né? Existem alguns métodos que utilizam cálculo através do diâmetro do tronco em si, né? Mas que dificulta muito a operacionalização, né, do raleio em si, porque o funcionário está ali no momento do raleio, ele não vai ficar fazendo cálculo e tudo mais. Então, como que a gente trabalha? Basicamente, deixando de 2 a no máximo 3 frutos por ramo, não é? E pensando numa planta toda, dependendo do formato dela, do espaçamento que é utilizado, da forma de condução, a gente pode trabalhar em 200 a 300 frutos por planta, não é? Por quê? Porque isso vai nos garantir, então, uma produção aceitável, né, em termos de quantidade, mas também garantindo, então, um padrão de qualidade desses frutos lá no momento da comercialização, tá certo? Não adianta a gente ter muitos frutos na planta, mas frutos pequenos, tá? Então é melhor a gente ter menos frutos por planta em si, mas frutos de melhor qualidade que vão ser mais aceitos lá no mercado, tá certo? Então é uma técnica essencial para ser realizada na cultura em si, tá? Um outro objetivo também do raleio, pessoal, é simplesmente padronizar os frutos produzidos. Vejam que, apesar de a gente ter uma certa homogeneidade da floração, algumas flores, alguns frutos, eles tendem a ser antecipados em relação aos demais, né? Por quê? Porque a própria planta é natural de acontecer um padrão de brotação, de florescimento, da ponta dos ramos para a base. Então, geralmente os frutos mais da ponta do ramo, eles tendem a ser mais desenvolvidos do que os demais, tá? Então, no raleio é uma oportunidade que a gente tem de homogeneizar ou padronizar o tamanho dos frutos também. Por quê? Porque esses frutos aqui, provavelmente, eles vão ser muito, ou vão ter a sua maturação de forma muito antecipada dos demais, né? Então ele pode estar atraindo insetos, né? E pode estar causando problema para os demais. Então se você retirar esses frutos aqui, então, né, você consegue ter uma padronização do tamanho dos frutos, mas também do desenvolvimento desses frutos no mesmo ramo, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, né, peço para vocês compartilharem com os amigos, com os colegas, com os demais conhecidos, né? Deixem o gostei no vídeo, se inscrevam no canal para ter acesso, então, a mais conteúdos como esse.